Nós não temos estimativas sobre o impacto sobre o déficit deste ano e, consequentemente, qualquer comentário sobre essa questão será prematuro. No entanto, os impactos que parecem decorrer deste efeito são muito limitados. Declarações de Vítor Gaspar sobre o buraco nas contas da Madeira. É um dos temas principais deste Closing Bell, que conta com o comentário habitual de António Rebelo de Sousa e também José Poças Esteves. Agradeço aos dois a vossa presença neste Closing Bell. Sempre. Boa noite. José Poças Esteves, começo por lhe perguntar, será este um caso pontual ou haverá outros casos? Infelizmente, a minha grande convicção, e é uma convicção muito forte, é que não é um caso pontual, infelizmente. Esta situação, a nível de muitas das nossas autarquias, parece-me, e há sintomas de que possa ser um caso relativamente vulgar, e, portanto, o que aconteceu na Madeira poderá, esperemos que não sejam situações muito graves, mas poderá vir a acontecer noutras autarquias deste país. Os montantes, obviamente, que não são conhecidos. Agora, todo o processo, toda a lógica, todo o modelo que foi usado para contabilizar as contas, para fazer as contas das autarquias, propiciou que este tipo de situações acontecesse. Este foi o primeiro buraco, é provavelmente o buraco maior, mas não é um caso pontual. Aí o Sr. Ministro das Finanças não me parece que esteja correto com essa afirmação de dizer que é um caso pontual. Não é. Os outros poderão ser menores, mas há outros casos que, se fizermos auditorias a todas as autarquias, iremos encontrar, de certeza absoluta, situações deste tipo. A grande questão, José Poças Esteves, é que o Tribunal de Contas já tinha alertado várias vezes para estas situações. Parece que ninguém ouviu o Tribunal de Contas. A minha pergunta e a minha surpresa é como é que isto foi possível? Como é que foi possível um buraco destes? Porque pode não ser um valor muito significativo para as contas nacionais. Com certeza, é quase 1% do nosso PIB, mas representa 20 e tal % da riqueza gerada na Madeira. Como é que foi possível acontecer uma situação destas, ainda por cima no ano de 2010, foi o grande buraco, e ninguém chamou a atenção, ninguém reparou. Teve que haver aqui condescendência, teve que haver aqui algum compadrio, e eu acho que é muito importante estas situações serem colocadas em praça pública, e todos nós sabemos que a condenação efetiva não acaba por não acontecer, mas que pelo menos haja como dizem os ingleses, um shame, public shame, uma vergonha pública para que estas coisas não voltem a acontecer. Porque, como eu digo, isto não é uma situação pontual da Madeira, é uma situação usada por vários outros responsáveis que acabam por passar também no meio desta facilitação dos processos. Obviamente que isto tem a ver com responsabilidades pessoais que se devem pedir, e tem a ver também com o próprio modelo, e é bom olhar para isso. Porque o nosso modelo é um modelo muito latino, napoleónico, se posso dizer, que se preocupa muito com a verificação na fase inicial, portanto, no licenciamento, na autorização, muitas vezes bloqueia excelentes projetos e excelentes despesas, portanto, que a despesa não é toda má, mas depois não tem um controle efetivo posteriormente. Enquanto o modelo anglo-saxónico, por exemplo, é bastante diferente. Aliás, é o oposto. Faz, mas depois é auditado, e bem auditado. Que é um modelo que assenta numa responsabilização, de facto, da decisão. Exatamente. E agora, perguntas, depois de ter acontecido isto na Madeira, que eu acho que, muito honestamente, eu acho que ninguém ficou verdadeiramente, completamente surpreendido com este buraco. Não sabia o montante, mas ninguém ficou totalmente surpreendido. A pergunta é, mas como é que é possível? E o que é que se vai fazer agora? Vais pedir responsabilidades pessoais, mas tem que se fazer alguma coisa a nível dos processos de controle, porque a situação não pode continuar assim. E Vítor Gaspar já disse que vai haver uma alteração na Lei de Finanças Regionais para precaver situações futuras. Entretanto, professor António Rebelo de Sousa, colocava-lhe uma questão, são declarações de há pouco de Manuel dos Santos, ex-secretário de Estado do Orçamento à Rádio Renascença, que dizia que o Governo desconhecia por completo estas irregularidades, quando o Tribunal de Contas falou para quem o quis ouvir. Sim, isso parece-me muito difícil. Eu penso que o Governo tinha a obrigação de conhecer. O problema que foi aqui, aliás, bem colocado pelo José Poças Esteves, no fundo tem que ver
durante muito tempo, se utilizar a metodologia, digamos, da contabilidade pública e o regime de caixa. E, portanto, o que é que os governantes faziam? Adiavam os pagamentos para o ano seguinte ou para uns tempos depois e dessa maneira achavam que conseguiam reduzir o déficit. Como é de conhecimento geral, já falámos várias vezes aqui sobre essa temática, a Comissão Europeia passou a entender, há uns tempos esta parte, que deveríamos adotar o método da contabilidade nacional e, portanto, que o que interessava eram os compromissos assumidos. Ora, a partir desse momento, evidentemente já se sabia, quando o Tribunal de Contas chamava a atenção para o problema em questão, que havia qualquer coisa a ser corrigida. Mas, depois, o que foi grave é que nunca se deu muita importância, realmente, aos parceiros do Tribunal de Contas, e só quando se fez o cruzamento de dados com a banca e se viu que o Governo Regional da Madeira teve que recorrer à banca para fazer pagamentos aos empreiteiros, cruzando-se esses dados, chegou-se à conclusão de que havia qualquer coisa de incorreto e que, de facto, havia uma situação de incumprimento. Evidentemente que os anglo-saxónicos dão mais importância do que nós, como foi aqui dito e bem, à supervisão. Mas a supervisão é uma supervisão que implica responsabilização, mas é a posteriori. Portanto, isso não significa que deixem de acontecer situações irregulares. Agora, como há, de facto, uma legislação em que se responsabiliza financeiramente e, em alguns casos, também criminalmente os responsáveis, isso, de alguma forma, serve como dissuasor de que medidas deste género venham a ser adotadas. Ou que políticas deste género venham a ser implementadas. Agora, eu tenho uma certa pena de tudo isto, até porque o Presidente do Governo Regional, Alberto Jorge Jardim, tem-se mostrado, em alguns aspectos, uma pessoa dinâmica, empreendedora, mas, de facto, vai estar sempre numa situação particularmente difícil e não vai ter um bom fim, porque, mesmo que ganhe as eleições, mesmo admitindo, enfim, isso acontece também em Felgueiras, realmente aconteceram coisas surpreendentes, também, realmente, enfim, noutros sítios aconteceram coisas surpreendentes, não é? Noutras câmaras, sobre as quais não vou pronunciar, aconteceram, do meu ponto de vista, coisas surpreendentes, e, portanto, admito perfeitamente que ele ganhe as eleições. Não me surpreende nada. E até, eventualmente, com a maioria absoluta. Até é possível. Agora, ele vai ter um governo muito difícil depois, porque, seguramente, que vai haver, nas transferências depois de verbas para a região autónoma, um controle muitíssimo grande. Ele vai ter que fazer uns cortes substanciais na despesa, e isso vai se sentir ao nível da própria população. E, portanto, daqui por 2 anos, ou 3 anos, é natural que as pessoas que o apoiaram se sintam profundamente desiludidas. E, portanto, não vai ter um bom fim em termos políticos, isso para mim é evidente, e acho que há um grande problema. O David Owen, que foi um grande ministro dos negócios estrangeiros, trabalhista, e que depois fez uma dissidência e foi para o Partido Social Democrata, criou um Partido Social Democrata com Roy Jenkins, criou um Partido Social Democrata na Alemanha e fez agora ser um livro sobre o poder político, em que ele afirma que o grande mal dos políticos está em, a partir de certa altura, de estarem muitos anos no poder, a viverem numa realidade virtual e, portanto, terem um bocado a ideia da impunidade, que, enfim, podem fazer tudo e que ganham sempre, porque as pessoas estão apaixonadas por ele, um bocado realmente como o marido, que sendo que a mulher está apaixonada por ele, pensa que pode cometer certos pecadilhos que a mulher, enfim, lá lhe vai perdoando. Agora, há sempre um limite para essas coisas. Há sempre um limite para essas Pode ter chegado ao limite, e eu sei bem que ele está nas proximidades de chegar ao limite. Até porque há aqui, eu concordando com o que o António disse, até porque há aqui uma outra situação, quer dizer, agora volta à questão da vergonha pública, não é? Eu acho que tem que se colocar, já que não há responsabilidade criminal, porque a lei, enfim, é muito difícil apanhar estas situações pelo lado criminal, mas que seja feito pelo lado público, no mínimo. Até porque nos colocou, e Portugal, todos nós sabemos, estava numa posição de recuperação da confiança, da recuperação da chamada honestidade nas contas, etc., em total oposição com a Grécia. E depois, de repente, aparece uma situação onde se faz exatamente aquilo que os gregos andaram a fazer durante este tempo todo e que toda a gente criticava. Afinal, onde é que está a diferença entre Portugal e a Grécia? Quando aparece um caso deste. A questão é se, a nível local, na Madeira, quem olha para estas situações não vê exatamente a situação ao contrário, que é a capacidade de deslocar dinheiro do continente para aquela região autónoma.
Essa é a grande argumentação e a grande defesa que o Sr. Jardim tem apresentado. Isso é o argumento da legítima defesa, que, enfim, é um argumento um bocado aberrante. Que eu acho que ele vai ganhar as não se eleições. confia no Governo Central, mas vai ganhar, provavelmente. Vai ganhar as eleições. Como não se confia no Governo Central, enfim, eu tenho toda a legitimidade para não contar tudo ao Governo Central. Porque é o mesmo que dizer aos próprios contribuintes, vocês, se não confiam num Governo Socialista ou num Governo de direita, têm toda a legitimidade para não pagar os impostos, não é? Porque depois vão ser mal utilizados. Portanto, é uma questão de legítima defesa, tem que se defender a vocês próprios. Mas Ora a defesa perante o Governo Socialista agora deixou essa argumentação. Era o Governo Socialista que nos queria roubar, que nos queria enganar. Mudou a lei de finanças regionais, agora, mudou o partido do governo. Agora é o partido da mesma cor política. Eu concordo com o António. Não auguro um bom fim ao Alberto João Jardim. Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo não há alternativa. Há aqui uma série de questões. Pagam-se mais tarde. Há uma série de questões que vocês levantaram. Uma delas tem que ver exatamente com essa questão do PSD. Há uma alteração de discurso, nomeadamente do PSD nacional, relativamente a Alberto João Jardim. Pedro Passos Coelho foi duramente crítico em relação a Alberto João Jardim. Não aconteceu no passado, nomeadamente com Cavaco Silva. Duramente crítico não diria, mas foi crítico. Foi o crítico o suficiente o que um político do PSD poderia ser. Houve, de facto, na minha opinião, uma mudança de atitude do As divergências já vêm de longe. Eu acho que há divergências já vêm de longe. Se eles não são amigos. Eles não são amigos. Já na altura do Congresso, ele não apoiou, tanto quanto me lembro, Pedro Passos Coelho. Assentou-se no dia do Congresso ao lado de Paulo Rangel. Eu entendo que é mais o início de um processo, daquilo que o António dizia, um processo de decadência do Alberto João Jardim, do que um reforço da força e da imposição do Pedro Passos Coelho. É sinal de que o Alberto João Jardim já tem... Os dias gloriosos do Alberto João Jardim estão a chegar ao fim. Eu penso que já todo esse processo já tinha começado no tempo em que foi Primeiro-Ministro, Pedro Santana Lopes. Portanto, já nessa altura notava-se tomadas de posição de Alberto João Jardim, por exemplo, em relação ao atual Presidente da República, em relação a Cavaco Silva, quando ele criticou Pedro Santana Lopes, que ninguém conseguia, ou uma grande percentagem dos militantes do PSD não conseguiam compreender, quando ele chamava Sr. Silva ao professor Cavaco Silva. E isto aconteceu na altura em que foi Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, precisamente porque Cavaco Silva criticou várias vezes, na oportunidade, o Primeiro-Ministro, que era do PSD. E ele, também nessa oportunidade, fez críticas enfim, exageradas e roçando sempre enfim, aquilo que é a mesma falta de educação, fez críticas realmente exageradas ao professor Cavaco Silva. E isso, eu acho que nos políticos é inadmissível. Eu acho que as pessoas, independentemente de terem a razão do seu lado, podem ter a razão do seu lado, de serem muitas vezes maltratadas, de serem injustiçadas, têm que saber estar em público e têm que falar realmente, enfim, com o mínimo de elevação, e isso não acontecendo, mais tarde ou mais cedo, paga-se politicamente. Mas aqui a situação, vamos pôr as coisas claras, a situação, isto é pura aldrabice. É pura aldrabice. O que foi feito na Madeira, a partir de 2008, 2009, sobretudo em 2010, é pura aldrabice. É enganar deliberadamente a quem tem que receber as contas. Enfim, não tem outra palavra. Não se pode deixar de dar informação, quer ao Tribunal de Contas, que realmente até é enfim, independente, e tem tido na pessoa do Presidente uma figura bastante independente, incontestavelmente, todos o reconhecem hoje em dia, quer também do próprio Governo, que é um Governo legítimo, não é? O Governo constitucional.